Queridos, eu queria ler um versículo com você, que está no livro do Salmo capítulo 13, nós pregamos domingo sobre isso, mas eu queria ler o último versículo, só para a nossa edificação, Salmo 13, o último versículo, o versículo 6, tá bom? Diz assim: cantarei ao Senhor porquanto me tem feito muito bem. Cantarei ao Senhor porquanto me tem feito muito bem, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, pela leitura da Tua palavra e ajuda-nos, ó Deus, a realmente perceber o mover do Senhor na nossa vida, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, é impressionante, o salmista faz uma declaração muito gostosa. Ele disse: cantarei ao Senhor porquanto me tem feito muito bem. Nós já lemos o texto no domingo, mas fala de um momento em que ele diz até quando ele está passando por esse momento. Mas ele conclui esse salmo pequeno, mas ele conclui o salmo dizendo: cantarei ao Senhor porquanto me tem feito muito bem. Quando a gente vê a história de Davi, teve ali as suas quedas, mas o que me impressiona na história dele é esse relacionamento que ele tinha com o Senhor, mesmo em determinados salmos, que ele fala da sua dor, da sua amargura, da injustiça que ele estava sofrendo, mas ele sempre volta o coração para Deus, sempre reconhece a graça do Senhor sobre a sua vida. E eu queria só retratar um outro verso que está no livro de João, no capítulo 6, no João capítulo 6, verso 68, quando Jesus diz para os seus discípulos: quereis vós também ir embora? Jesus estava falando, trazendo um discurso, mas no meio desse discurso, ele falou algumas coisas que foi um choque. Ele disse: quem não comer a minha carne, quem não beber o meu sangue, não tem parte comigo. E você sabe que Jesus não tinha só 12 discípulos, tinha uma turma que andava com ele. Mas essa turma começa a dizer: olha, esse cara está ficando louco, comer a carne, beber o sangue, não, esse cara está extrapolando. E o texto diz que a partir daquele momento, pessoas começaram a se afastar de Jesus. E Jesus olha para os 12 e pergunta: quereis vós também ir embora? Para mim, cada vez que eu leio esse texto, o sentimento é: antes só do que mal acompanhado. Vocês querem ir embora? Vão embora. E Pedro toma a palavra e diz assim: Senhor, para quem iremos nós, se somente Tu tens palavras de vida eterna? Pedro estava dizendo: Senhor, depois de tudo que eu vi, quando eu vejo a palavra de Davi, eu vejo a expressão de Pedro, Davi diz: eu cantarei ao Senhor porquanto me tem feito muito bem. Eu vejo Pedro dizendo: Senhor, para quem iremos nós? Para quem? Vamos pensar em algumas coisas que Pedro viu, que justificava ele dizer: Senhor, mesmo não entendendo esse discurso, eu continuo contigo. O salmista disse: mesmo passando por dor, eu cantarei louvores porque o Senhor me tem feito muito bem. Pedro estava dizendo: Senhor, quando eu digo que para quem iremos nós, se somente Tu tens palavras. Vamos lembrar que lá em Lucas capítulo 5, Pedro emprestou o barco para Jesus, depois Pedro estava lavando as redes, Jesus vem e disse: Pedro, volta a mar alto e lance a rede. E Pedro disse assim: Senhor, nós passamos a noite toda, não pescamos nada, mas sob a Tua palavra, somente Tu tens palavra, sobre a Tua palavra eu vou fazer isso. Eu acho que não é por aí, mas eu vou obedecer. E ele volta a mar alto e lança a rede e traz uma quantidade de peixe, algo impressionante. O texto diz que era tanto peixe que o barco quase ia a pique. Teve que chamar outros barcos e ele volta e diz: Senhor, se afasta de mim, porque eu sou um pecador. Mas o que eu queria destacar é essa expressão: sob a Tua palavra.
Pedro teve uma experiência tremenda porque obedeceu à palavra do Senhor Jesus. A segunda palavra que eu acho tremenda está ali no mesmo texto, quando Jesus disse, olha, vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Você está impressionado com isso? Você não viu nada. Vem andar comigo e eu vou transformar você em um pescador de homens. E Pedro diz o texto que deixando as redes, seguiu a Jesus, só baseado na palavra, só isso, baseado na palavra, ele muda de caminho, recebe a Jesus e começa a seguir a Jesus. A partir daí, meu irmão, ele começa a ver coisas tremendas. Por exemplo, lá no livro de Mateus, capítulo 8, um leproso gritando de longe, Jesus, se tu quiseres, tu podes tornar-me limpo. E Jesus disse uma palavra, quero ser limpo. E o camarada foi limpo. São coisas que Pedro viu que só a palavra do Senhor mudou as histórias. Só a palavra. Aquele centurião em Mateus capítulo 8 também, que falou para Jesus ir na sua casa, no meio do caminho, ele diz, não, Senhor, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. Dá uma ordem, fala, para que o meu criado seja curado. Só uma palavra. E eu sei que essa palavra vai realmente trazer cura. E Jesus disse, nunca vi tanta fé como este centurião, tanta fé em Israel como este centurião. Então pode ir, teu servo já está curado. E ele foi, e o servo estava curado. Dá para você entender que quando ele diz sobre a tua, para quem iremos nós se somente tu tens palavras de vida eterna? Olha uma outra situação que foi simplesmente a palavra. Jesus disse, Pedro, vai, pesca um peixe, na boca do peixe tem uma moeda, paga o meu imposto e o teu. E ele foi, de fato, ele pescou um peixe, na boca do peixe tinha uma moeda, era o suficiente para pagar o imposto de Pedro e de Jesus. Meu irmão, quando ele diz, sob a tua palavra, quando ele diz, Senhor, para quem iremos nós se somente tu tens palavras? Quando o salmista disse, eu cantarei louvores ao teu nome, porque me tem feito muito bem. Eu queria terminar pelo menos com 3 coisas que eu acho muito interessante. A primeira delas, o pior cego, aquele que não quer ver. Meu irmão, tem gente que vê milagres e não percebe milagre. Que vê o milagre e não traz à memória o milagre. Que vê o milagre, mas qualquer coisinha tira ele do eixo. Eu acho engraçado pessoas que às vezes estão no culto, mó cultão, uma grande bênção, ele chega no estacionamento da igreja, é capaz de ele se aborrecer porque o outro irmão parou o carro no lugar, atrapalhou, ele estava com pressa para ir embora, ele perde a paz. Pior ainda, quando alguém dá uma encostada no carro dele, aí o cara perde a paz. Esse é um dos grandes problemas. O salmista passava por um momento muito difícil, mas ele disse para ele mesmo, cantarei ao Senhor, porque diante de tudo que eu já vivi, Deus tem feito maravilhas na minha vida. O salmista disse, o Pedro disse, Senhor, para quem eu vou? Se eu já vivi milagres com o Senhor. Segunda questão que eu acho fundamental é a expressão reconhece-o em todos os teus caminhos e ele fará coisas maiores. Eu acho que uma das questões que a gente perde muito é a gente ver o problema e colocar a cabeça no problema e a gente ficar chorando no problema, sofrendo no problema, é uma enfermidade, é uma palavra negativa, como é que pode, eu não aguento mais, porque falam. Meu irmão, eu preciso sair dessa bolha, eu preciso sair desse buraco, eu preciso sair desse quadrado, eu preciso reconhecer, olha o que Deus tem feito na nossa vida, olha quantos milagres, olha as portas abertas. Pior coisa que tem, meu irmão, é quando a gente só observa o que deu errado. Só observa o que não deu certo. Tantos milagres
E a pessoa, ela fixa os olhos naquilo que não deu certo. Meu, é impressionante. Isso aborrece a qualquer um, inclusive aborrece a Deus também. Como Pedro disse, Senhor, para quem eu vou? Depois de tudo que eu vi. Olha, meu irmão, a multiplicação dos pães. Pedro estava lá. Ele viu os discípulos dizendo que não tinha nada, não tinha mais nada. Melhor dispensar o povo. E depois Jesus pegando 5 pães e 2 pãezinhos e alimentando aquela multidão. Ele viu. Então, quando ele diz, para quem iremos nós? Isso é trazer a memória. Isso é reconhecer. Por isso que eu disse que o pior cego é aquele que não quer ver, não vê, não quer. Pelo contrário. Tem uma brincadeirinha que a gente conta, né? Conta outro dia na igreja, de uma criança que ganhou uma mexerica e a mãe disse para ela, filha, como é que fala? Filha, como é que fala? E a criança, a ideia era, agradece, né? Muito obrigado, agradece. Filha, como é que fala? E ela estica a mão com aquela mexerica na mão e disse, descasca. Então, muitas vezes nós nos comportamos com essa, ganhamos uma grande bênção e a gente chega ao ponto de dizer, só isso? Só isso? Ganhamos a bênção e prestamos mais atenção no que não deu certo. Não consegui isso, não consegui aquilo, não consegui. Nossa, isso é uma chatice. Quando, na verdade, olha quantas coisas Deus já fez na sua vida. Quantos milagres, quantas portas abertas. Celebre. E a terceira questão é essa. Mais do que ver, vamos celebrar. Mais do que ver os milagres, mais do que conhecer, vamos celebrar, adorá-lo, exaltá-lo. Eu acho legal esse texto do Salmo 13, que ele diz assim, eu cantarei louvores, eu cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Ainda que eu queira, ainda que eu busque, ainda, Deus tem sido escandalosamente bom conosco. Vamos celebrar, vamos exaltar, vamos bendizer o nome do Senhor, em nome de Jesus. Foi o que Pedro falou, Senhor, para quem iremos nós? Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Essa foi a ideia. Daqui não saio, eu vou ficar firme, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Meu irmão, quando a gente reconhece, nós estamos abrindo as portas para que coisas maiores aconteçam em nome de Jesus. Tá bom? Receba essa palavra, por favor, creia nela, confia no Senhor e vamos juntos. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado por essa oportunidade, muito obrigado pelo teu Santo Espírito, muito obrigado. Senhor, que essa palavra enriqueça e que as pessoas não parem diante daquilo que não deu certo, que as pessoas não parem diante das suas lamentações, das suas frustrações, que as pessoas avancem, ó Pai, e vejam que a despeito de algumas coisas que não aconteceram, outras grandes coisas aconteceram, louvado seja o teu nome. Assim, ó Pai, te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Querido, se você foi abençoado, escreve aqui, eu fui abençoado, eu recebo essa palavra pela fé. Deixa eu falar com você que ainda não entregou seu coração para Jesus. Vamos entregar o coração. Receba Jesus agora. Repete uma oração comigo, por favor. Depois eu vou orar com você. Feche teus olhos e diga, Senhor Jesus, entra na minha vida, perdoa os meus pecados, muda a minha história. Eu preciso de Ti, em nome de Jesus. Eu vou orar por você. Pai, estende as Tuas mãos sobre cada vida, sobre cada oração. Tu conheces cada coração, ó Pai, e nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Você que fez esta oração pela primeira vez, escreve aqui, eu orei em nome de Jesus, tá bom?